Olá pessoal, eu sou a professora Ana Dalgisa e esse semestre nós vamos trabalhar junto a disciplina de gestão estratégica. A gestão estratégica ela é de extrema importância para as organizações, né? Muitas empresas hoje só sobrevivem porque conseguem planejar estrategicamente. E a aula de hoje é para apresentar o nosso plano de ensino, o que nós vamos ver de conteúdo relacionado à questão estratégica nas organizações, correto? Inicialmente nós vamos trabalhar no conceito de planejamento estratégico. O que é o planejamento estratégico? Como ele é desenvolvido nas organizações? E aí existe um processo com algumas etapas que tem que ser seguidas. Nós vamos conhecer esse processo e essas etapas, né? Que começa com a análise ambiental, definição de objetivo, da missão, implantação, definição de estratégia. Ou seja, nós vamos conhecer detalhadamente como é que funciona esse processo de planejamento estratégico nas organizações. No primeiro momento vai ser isso. Depois, a gente vai focar em métodos estratégicos que podem ser utilizados pelas empresas, porque não existe só uma forma de trabalhar estrategicamente. Há vários pensamentos de diferentes autores que falam que a gente pode desenvolver o trabalho de maneira estratégica. Por exemplo, é a análise de portfólio, que eu particularmente acho assim, fundamental. Uma empresa que não faz análise de portfólio, ela não se conhece. O que seria análise de portfólio? Dentre os produtos e serviços que eu ofereço para os meus clientes, eu fazer uma análise da rentabilidade de cada um. Qual que está me dando maior retorno? Qual está me dando menor retorno? Qual não está me dando retorno, está me dando prejuízo? Que decisão que eu tomo? Eu mantenho no mercado, eu tiro do mercado, eu invisto, de repente é um produto que está em crescimento, mas o meu que não está legal no mercado, se eu investir na questão mercadológica, ou eu investir na diversificação do produto, ele pode ter uma tendência de crescimento. Ou seja, eu pegar cada produto, analisar um por um, ver o retorno que cada um traz para a empresa e tomar a decisão sobre cada um desses produtos. Isso é análise de portfólio e nós vamos aprender a fazer isso. Uma outra forma de analisar a empresa estrategicamente é a análise da competitividade da indústria de Michael Porter. Ele acredita que a competitividade do setor é regida por 5 forças, que ele chama de concorrentes, de possíveis concorrentes, que são os novos entrantes, produtos substitutos, que são aqueles produtos que não são iguais aos meus, mas têm a mesma função, que o meu, por exemplo, manteiga e margarina, tem a mesma finalidade, não é o mesmo produto, mas tem a mesma finalidade. Ele fala que a gente tem que analisar o cliente e a capacidade de negociação que a gente tem com o cliente, e os fornecedores e a capacidade de negociação que a gente tem com os fornecedores. Se a empresa tiver claramente definido a sua posição diante desses 5 elementos, dessas 5 forças, ela consegue atuar estrategicamente no seu setor de atuação. Então, a gente tem que conhecer o concorrente, os possíveis concorrentes, os nossos produtos substitutos, os clientes e os fornecedores. Essa é uma maneira de fazer uma análise estratégica da empresa. E nós vamos também aprender a fazer sobre isso. Depois que a gente viu sobre essa questão da análise estratégica, de competitividade, nós vamos falar sobre vantagem competitiva. Vantagem competitiva nada mais é que uma outra forma da empresa pensar estrategicamente, direcionando para a criação de um diferencial. O que minha empresa tem de diferente perante aos outros, perante o mercado que ela atua, os concorrentes? Qual que é o meu diferencial? E o diferencial de uma empresa pode ser qualquer coisa. Pode ser o preço? Pode. Pode ser o produto em si? Pode. Mas pode ser o atendimento. Pode ser o meu funcionário que é qualificado e consegue atender bem o cliente, consegue prestar bem o serviço. Então, pode ser qualquer coisa. Então, o que nós vamos fazer? Aprender a analisar. Como que a gente analisa isso? Fazendo uma análise SWOT, que é identificando os pontos fortes, fracos, as ameaças e as oportunidades do ambiente empresarial. Então, por meio da análise SWOT, eu consigo definir qual que é a vantagem competitiva da minha empresa e fazer com que isso seja o meu grande diferencial e que eu consiga crescer no mercado e atrair novos clientes. E para finalizar, finalmente nós vamos falar sobre as redes organizacionais. Perdão, porque hoje quando a gente fala em competitividade, a gente tende a sempre enxergar o concorrente como um inimigo. E não necessariamente, em todas as ocasiões, ele é inimigo. Na verdade, ele não deve ser enxergado como inimigo. No primeiro momento, ele é uma oportunidade que a gente tem de crescimento e melhoria. E no segundo momento, ele pode ser o nosso parceiro. Eu posso ter o concorrente como um aliado em determinadas circunstâncias, né?
E isso que são as redes organizacionais, são as parcerias que são estabelecidas com determinada finalidade, com determinado objetivo, e que podem e devem ser estabelecidas, né? Então esse é o nosso conteúdo. Primeiro a gente vai conhecer um pouco sobre estratégia e o processo de planejamento estratégico. Depois nós vamos conhecer como é feita a análise de portfólio numa empresa, análise de competitividade do setor, das 5 forças de Michael Porter, sobre vantagem competitiva e no final nós vamos falar sobre as redes organizacionais. Esse é o conteúdo. Como que será a avaliação? Vocês terão as avaliações presenciais, normalmente, P15, P20, P30 e simulado. Essas são presenciais e são previamente agendadas, vocês serão informados. E tem as atividades que vão ser feitas diretamente na plataforma Moodle. Então, pode ser, por exemplo, um estudo de caso que eu peço, disponibilizo para vocês lerem e peço uma resenha, vocês vão postar a resenha para mim. Pode ser um fórum de discussão que eu lanço um questionamento, uma reflexão e vocês vão ter que debater e analisar criticamente sobre aquele questionamento que foi feito. Pode ser questões no formato do ENAD, que eu disponibilizo um questionário online e vocês vão ter um dia específico, um tempo disponível para poder fazer esse exercício. Ou seja, é uma infinidade de opções que a gente tem. Como que vocês, o que é muito importante nesse momento? Que vocês acessem diariamente sempre a plataforma Moodle, porque sempre vai ter atividades com os prazos determinados, com o tempo determinado para vocês fazerem. Finalizou o prazo, vocês não vão poder fazer atividade depois, aí vocês vão ficar prejudicados. Correto? Então essa é a forma nossa de avaliação. Tem atividades presenciais e tem atividades da plataforma Moodle. Importante, vocês podem tirar dúvida a qualquer momento comigo pela plataforma Moodle. E eu marquei o dia de plantão, que é toda segunda-feira, das 18 às 21 horas. Eu estou na sala de coordenação. Se quiser ir lá, conversar comigo, tirar uma dúvida presencialmente, né, pessoalmente, sobre o assunto, eu estou à disposição. Certinho? Então, hoje é a apresentação do plano de ensino. Eu espero que seja um semestre muito produtivo em termos de conhecimento e aprendizado, tanto para vocês quanto para mim. Ok? Eu desejo um excelente semestre a todos. Valeu, pessoal!